Ora, meus amados irmãos, deveis saber que em toda a formação, em toda a criação de Deus, não existe em lugar nenhum que Deus criou um diabo à parte. Na criação de Deus, Ele criou todos os animais, todas as árvores, tudo, e depois criou o homem e a mulher. Isso foi o que Deus criou, foi a criação de Deus. Ele não criou um Satanás à parte, não. O Satanás que ele criou foi o homem e a mulher. O diabo que ele criou foi o homem e a mulher. Não existe um ser à parte, não. E este que Jesus de Nazaré diz que mente desde o começo é Adão. Foi ele que mentiu. Nós vamos provar isso aqui. Foi Adão que é o pai da mentira. Adão foi quem mentiu. Vou provar para você. Meus amados irmãos, na primeira formação que ele formou o homem, ele diz aqui em Gênesis 2, 15, Deus falando: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim. Deus tomou o homem e pôs no jardim. É bem claro quando ele diz o homem, e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Isto foi Deus falando para Adão, não foi para uma cobra, não, ele falou para Adão. E logo após ele chama Adão de serpente, que eu vou mostrar mais na frente o que é a serpente, o diabo e o Satanás, que está lá em Apocalipse 12. Vou mostrar para você. Mas aqui ele chama, no começo da criação de tudo, ele chama o homem, pôs no jardim, não foi uma cobra, ele falou para o homem, entenda isso. Deus falou para o homem, Adão, e colocou ele e disse para que ele não fizesse isso, para que ele não fizesse isso. Agora vamos ler aonde Adão mentiu, aonde ele mentiu com as suas próprias palavras, porque Deus disse para ele não fazer, e ele mentiu, ele enganou. Vamos ver. Então veja, meu amado irmão, onde que Adão mente, prova que é o pai da mentira desde o começo, que Jesus de Nazaré diz que ele é o pai da mentira. Vamos ver, Gênesis 3, 4, vamos ler, em Gênesis 3, no versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Quem era essa serpente aqui? Adão. Adão disse a Eva que ela não morrerá se ela comesse do fruto, para que ela pegasse a maçã, porque Deus disse para ele, quando colocou ele no jardim, disse para Adão: não fazeis isso. E ele, sabendo que ele não podia fazer, ele disse a Eva para que fizesse. Ele mentiu para ela, dizendo que não morreria, e ela caiu na dele, pegou o fruto e comeram, Então aí está o pai da mentira. Adão, ele mentiu porque ele sabia, Deus falou, foi para ele, se ele fizesse, ele ia ser chamado por Deus, para que ele, pensando que não ia ser chamado por Deus, mandou a mulher, enganou a mulher, Eva. Mas ele foi quem foi chamado. Por quê? Porque Deus foi quem falou para ele. Deus falou, foi para ele, não foi para Eva. Eva não estava nem ainda formada quando ele falou para Eva. Então essa serpente que fala aqui, que a serpente é a mais astuta, no capítulo 3, no versículo 1, quando Deus diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais que ele tinha criado, ele estava se referindo a Adão. Porque já imaginou se ele tivesse criado o homem e a mulher e a cobra fosse mais esperta do que o homem? Faz sentido isso? Não faz sentido, meu irmão. O que faz sentido é que o homem foi o animal mais esperto que Deus já criou, e ele é o próprio diabo e Satanás que existe, Ele é o próprio diabo e Satanás que Deus chamou naquele tempo.
que Deus chamou naquele tempo, que era o diabo que mentia desde o começo. Jesus de Nazaré, quando veio, falou isso para os fariseus e chamou eles de filhos de diabo, do diabo. Vamos falar aqui de um assassino, aquele que matou e que mata. Vamos falar para ver se não é o homem. Aqui, 1 de João 3, 1 de João 3, 11. Vamos ler. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Caim era filho de quem? De um homem. Quem era este homem? Adão. Ele era do maligno. Quem é que nós chamamos de maligno? Não é o diabo? Então o diabo aqui é o próprio homem, é Adão, chamado Adão. Então, seu irmão, ele matou o seu próprio irmão, o assassino, aquele que veio para matar, roubar e destruir, é o próprio homem. Ele matou o seu próprio irmão, matou Abel, seu próprio irmão. E Caim era filho do maligno, que era Adão. Aqui prova mais uma vez, meus amados irmãos, que o diabo, Satanás, o que mata, o que veio para matar, roubar e destruir, é o próprio homem. Ele matou o seu próprio irmão, e ele era filho, e ele tinha um pai, que era o pai da mentira, que era Adão. Provado mais uma vez, meus amados irmãos. E vamos falar de uma frase muito falada, que eu falei muito, e muitos de nossos amados irmãos ainda falam isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Onde é que está escrito? Aqui em João 10:10 diz: o ladrão. João 10:10 diz: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quem foi que veio para matar? Foi o diabo. Se nós chamamos o diabo, então aqui diz o ladrão. Quem é o ladrão? É o homem? É o próprio homem, meu amado. O homem é quem rouba, o homem é quem mata, o homem é quem destrói, o homem é quem assassina, o homem é que faz todas estas coisas contrárias à vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa carne é o que está em nós, é as minhas vontades, os meus pensamentos maus. Isso é o opositor que se opõe ao Espírito de Deus que está em mim. E que se eu controlar esta vontade, se eu controlar a carne que está em mim, as minhas vontades, a natureza humana, o Espírito prevalece e eu vou viver como um bom cristão. Não vou viver como um diabo, como um Satanás, como um opositor. Mas se eu deixar a carne que está em mim fluir, eu vou viver como um qualquer, apenas como natureza humana, não vou viver como um cristão. E Deus quer que nós vivamos aqui na terra como cristão, que nós leia este evangelho, o evangelho da graça de Cristo, e aprenda a viver como cristão, não como um religioso, não como os judeus, não como os fariseus. Deus quer que nós vivamos nessa terra como cristão. Deus quer que nós pregamos este evangelho para que as pessoas entendam que foram salvas por Cristo. Ninguém mais vai ser salvo por Cristo. Ele não vai descer e morrer na cruz para salvar você de novo. Todos aqueles eleitos, escolhidos, já foram salvos por Cristo. Todos nós já fomos salvos por Ele lá na cruz. Amém, meus amados irmãos?